e termino de colocar os exercícios que estão faltando lá para vocês fazerem com base nos dois encontros, né? O encontro 1 e o encontro 2. Aqui. Então, hoje, a pauta, né, a aula de hoje é sobre áreas de atuação do engenheiro agrônomo e sistemas de cultivo. Quando a gente fala de área de atuação, uma das primeiras áreas de atuação é com relação ao tópico recursos naturais e manejo ambiental. Então, são os cuidados ligados ao solo, ligado ao ar, ligado à biodiversidade, e vocês vão observar que, às vezes, algumas formas de você cultivar elas estão ligadas a essa questão de manutenção, existência ou não, uma preocupação com relação à biodiversidade. Quando a gente falou de agricultura ponto 1, né, ponto 1.0, 2.0, 3.0, vocês tinham algumas, levantamento de algumas bandeiras, né, na agricultura 3.0, por exemplo, a questão da biodiversidade era um ponto importante. E eu, propositalmente, né, a gente sempre vê pela sociedade uma discussão muito grande com relação ao uso da água, com relação à questão de implementação de algumas atividades, não só na atividade agrícola, mas atividades gerais da sociedade com relação à emissão de compostos de carbono, né, e maneiras de você conseguir burlar essa emissão desses compostos de carbono e os efeitos relacionados a essa atividade. Então, existem tratados, né, que envolvem ações afirmativas dos governos que estão direcionadas à questão da atividade relacionada ao sequestro do carbono, o plantio, a área coberta por plantas é uma estratégia de vocês, né, o carbono que eu estou me referindo, CO2, para a fotossíntese, e que vai ter um efeito de melhoria da qualidade do clima, né, a característica climática geral. E nos últimos anos, principalmente nas áreas que você tem uso de agricultura irrigada, né, você tem o debate sobre o quanto que as plantas cultivadas pelo homem utilizam, né, o volume de água que é necessário para produzir tantos quilos de alimentos, e a questão da otimização e melhor uso, né, desse recurso natural. Assim como o solo é um recurso natural tão importante, a água também é um recurso natural excelente. Essencial, né? E aqui a questão né, colocando o olhar em cima desse recurso solo como uma prática agrícola que envolve o plantio na palha, né, que envolve o plantio direto, que é uma forma de você tentar reduzir o impacto da água da chuva sobre essas culturas, e o agrônomo vai atuar com esse olhar, com essa ótica, não só para produzir mais, né, mas sim conciliar isso com uma manutenção, né, uma vez que você tem uma preservação desse recurso natural, que é a fonte para a produção de alimento, né, esse ambiente, que as interações com esse ambiente, que é a chave para que, às vezes, a gente consiga elevar, subir degraus, obstáculos para o processo produtivo. Então, são áreas, né, um primeiro tópico de área de atuação do engenheiro agrônomo. O segundo são a produção vegetal, que é a primeira, basicamente, ser numa entrevista de emprego, alguém perguntar para vocês quais são as áreas de atuação do engenheiro agrônomo, ou que vocês, alunos do primeiro período, poderiam estar pensando, né, envolvem indubitavelmente aspectos ligados a cultivar e produzir, né, grãos, né, das mais variadas categorias, grupos, com mais variados tipos de funções utilizadas, as frutas, né, nós temos, algumas delas são hortaliças, algumas dessas frutas, olerícolas, e a questão dessas diferentes formas de cultivo de hortaliças que nós temos, aqui é o alface, você tem chuchu, você tem pepino, tomate,
Então, esses diferentes grupos de vegetais, vocês têm formas em que vocês implementam um sistema de produção de uma forma diferenciada. E aí a gente, durante o curso de agronomia, a ideia é justamente treiná-los, as disciplinas têm o propósito de treiná-los com relação ao plantio, né, em grandes áreas, de cereais, o plantio de fruteiras, plantio de hortaliças, plantio de essências florestais. Então, são diferentes categorias direcionadas à produção vegetal. Então, nós temos um lado da atuação do agrônomo, que envolve a produção de plantas, e um segundo lado, né, que é a questão da produção animal, né, que eu vou falar no próximo slide. E, por fim, ainda uma outra, né, quando a gente fala de áreas de atuação em produção vegetal, eu vou falar da biomassa, né, que é um outro ponto que o engenheiro agrônomo pode estar trabalhando. E essa biomassa, ele diz respeito a processos físicos, térmicos, processos biológicos que você pode passar sobre essa matéria-prima produzida no campo, como a secagem, redução de tamanho, produção de pellets, madeiras. Quando você faz, às vezes, de uma maneira bastante genérica, a biomassa ela tem um grande papel para a produção de energia, né, dentro de metalúrgicas, dentro, né, de indústrias, né, dentro de diferentes nichos, né, setores da economia que vocês vão encontrar. A combustão, a gaseificação, a pirólise, né, os processos de produção de biomassa vegetal para satisfazer, para gerar esses componentes, e a questão que eu vou falar daqui a pouco sobre o processo biológico. Então, vocês têm as fontes de vegetais que vocês vão passar por processos biológicos de fermentação alcoólica, né, que é uma fermentação, né, fermentação é um processo de respiração anaeróbica, né, sem a presença de oxigênio, em que a catálise do substrato dessa planta que é produzida, né, nessa produção vegetal que o agrônomo gera, ela vai produzir vários componentes. A gente tem a história do etanol, e usada para a questão de como combustível ou como bebida alcoólica, e eu vou mostrar algumas categorias de bebidas alcoólicas. A questão do biogás, formados por esse processo de decomposição, e lembrando que a gente tem a história dos biodigestores, a transformação desse metano em energia elétrica. Então, você tem resíduos de granjas, né, de animais, a questão da produção animal, que eu falei para vocês, que geram resíduos, suinocultura, ovinocultura, bovinocultura. Você pode, com as fezes desses animais, ou, né, animais mortos, a decomposição de resíduo orgânico, de uma maneira geral, ela pode gerar biogás, e a gente pode, de uma maneira sustentável, né, já que a gente falou lá no início, que a sustentabilidade é um ponto importante para a formação do agrônomo, vocês podem gerar energia, né, a partir, e rentabilidade também. Então, é disso que a gente está falando, né, de você considerar esse sistema com esses vários componentes, desse resíduo que você não vai dar utilidade, que tradicionalmente você não dá utilidade, mas que você pensa numa forma de dar uso, de reutilizar esse recurso, né, de produzir um biofertilizante para aplicar e melhorar a qualidade nutricional, biológica do seu solo, tá? Então, outro ponto importante também que vai fazer parte da atividade são a questão da produção animal. A gente sabe que cada animal, assim como as plantas foram domesticadas, né, para atenderem os interesses do homem, você tem os animais que você emprega também uma série de técnicas para a produção das suas habilidades, né, habilidade de carne, de corte, ou habilidade de produção de leite, e esse leite para gerar vários tipos de insumos, né, utilizando tecnologia de produção, né, com essa matéria-prima gerada. Então, nós temos matérias-primas animais, matérias-primas vegetais, onde o agrônomo vai estar atuando, né, gerando subprodutos, esses subprodutos, além de atenderem a um interesse primário, que é a questão da fome, né, de matar a fome, de quem vai ingerir esse produto, como a questão de atingir mercados mais distantes, mercados internos mais distantes, né? O Brasil é um país continental, ou mercados externos, né? E assim você consegue
levantar divisas, e essas divisas, né, esse capital gerado vai sustentar o agronegócio que você tem de produção animal ou de produção vegetal. Então, o homem, com esse passar dos anos, tem vários grupos, né? Algumas, elas são típicas de algumas regiões, por exemplo, eu sou do Paraná, e lá você tem muitos produtores de ovinos, né? Porque é um animal que gosta muito de uma região muito fria. Assim como vocês vão ter, né, alguns animais, né? Algumas raças de animais de ambiente mais europeu, de ambiente mais frio, que vão ficar distribuídas em regiões, a produção, a pecuária desses animais vai ficar mais localizada nesses ambientes mais frios, né? O Nelore, ele é, né, um animal que foi introduzido no Brasil, ele é de um ambiente muito seco, que tem bastante rusticidade, e que está amplamente distribuído em várias áreas do país, tá? Então, vocês têm, né, o foco desse processo, que a gente falou de desenvolvimento da agricultura e pecuária. Então, juntamente, você teve o homem que ficou concentrado numa região, pegou esses animais e domesticou esses animais, pegou essas plantas próximas à sua região, domesticou essas plantas e empregou, desenvolveu técnicas, né, em cima para que você pudesse extrair produtos e subprodutos transformados a partir da matéria-prima animal vegetal. Então, vocês têm a bovinocultura, que vocês vão ter disciplinas dentro, né, separadamente, tem zootecnia geral, que vocês vão estudar na agronomia, tem aves e suínos, né, que é uma disciplina, né, que é condensada. Então, cada animal, vocês têm, às vezes, 2, 3, ou às vezes uma que é mais classicamente utilizada de exploração na pecuária, tá? Então, a pecuária para a produção animal e a agricultura, né, produção vegetal. Então, a agropecuária é uma fazenda, né, uma fazenda com aptidão agropecuária, e você tem uma conciliação tanto do processo de produção vegetal quanto para o processo de produção animal, uma vocação. Aqui, mais algumas ilustrações de uma granja, né, uma granja de suínos, e aí vocês têm as aves, né, vocês têm, às vezes, a exploração de aves no momento inicial para a produção de ovos, né, algumas raças, e depois, no final, você abate quando elas começam a perder essa capacidade de produção. Além das raças de aves utilizadas para corte, assim como vocês vão ter para a produção animal de peixes. Você tem lá técnicas para produção, né? Se vocês forem imaginar um tanque de água doce, vocês vão ter peixes que ficam mais no fundo dos lagos, né, os bagres. Depois você tem peixes que ficam mais na superfície, peixes que ficam mais numa posição mais mediana, né, das lagoas de água doce, assim como você tem não só peixes, mas outros grupos de animais que são produzidos na água, né, ostras, camarões. Então, também tem camarão de água doce, camarão de água salgada. Então, o que eu queria chamar a atenção é que o agrônomo pode estar trabalhando dentro dessas áreas de produção desses animais, diferentes animais aquáticos, além do peixe, né? Então, você tem a questão da produção de alevinos, para sustentar essa água, e as tecnologias empregadas para que você consiga ter uma qualidade dessa água, para que o animal consiga, que o peixe consiga converter, né, a alimentação e produção de carne, né? Então, isso é uma outra atribuição. Então, produção, né, a piscicultura não está só, né, a produção de peixes não está só ligada à produção de água doce, mas também os outros organismos aquáticos que vocês também podem estar explorando economicamente. Uma outra área de atuação do engenheiro agrônomo é a biotecnologia, né, que é uma área de manipulação de genes, tanto para o melhoramento animal, quanto para o melhoramento vegetal. Deixa eu tirar esse... Então, a gente sabe, sabidamente, né, quando a gente
iniciou esse caminho, né? De 90 para cá, a questão da biotecnologia, ela surgiu, né, com várias técnicas, e uma das grandes técnicas que foi um grande divisor de águas, que permitiu uma série de avanços científicos, né, foi a questão da replicação de fragmentos de DNA, né, de regiões genômicas que a gente chama de PCR. Então, essas atividades, muitas dessas atividades, você tem, às vezes, uma duplicidade empregada tanto e adaptada, né, para a questão do melhoramento animal, como para o melhoramento vegetal. Um vegetal nutracêutico animal, um vegetal com resistência a doenças, resistência a pragas, né, essa transferência, né, num segundo momento, transferência de fragmentos para dentro do genoma, que a gente chama, né, fazendo com que esse organismo seja transgênico, né, transgênico porque você tem um gene externo de uma bactéria, ou até mesmo de uma outra cultivar que não tem compatibilidade, você pode transferir isso em laboratório e inserir genomas, né, e hoje, de uma maneira mais moderna, nós temos o CRISPR-Cas9, né, que são técnicas que envolvem a edição do genoma e fazer com que, às vezes, a expressão de uma proteína que não exista dentro, para aquele indivíduo, alvo, para aquela planta, para aquele micro-organismo, para aquele animal, e você possa corrigir um animal que tem uma doença congênita, você pode fazer a manipulação dessas sequências repetitivas e fazer com que esse animal, você possa corrigir isso, desses animais que são explorados na pecuária, e corrigir isso para que melhore, né, a questão da exploração. Então, a edição gênica, né, que é uma outra etapa bastante famosa dentro dessa área de biotecnologia, tanto para vegetais quanto animais, ela é uma forma, né, ela quer dizer, o significado de CRISPR, né, traduzindo, né, seriam repetições palindrômicas, curtas, agrupadas, regularmente espaçadas, interespaçadas, né, e ela consiste numa região do genoma das bactérias caracterizadas por pequenas sequências de DNA repetitivas, que foi aonde foi descoberta essa técnica. E aí, esses fragmentos de DNA, por exemplo, de vírus patogênicos, eles podem ser inseridos no genoma de bactérias, e esses trechos repetitivos criam memórias no sistema imunológico, gerando, né, o que a gente pode produzir artificialmente, vacinas, por exemplo. Nesse momento que a gente está falando tanto sobre vacinas do coronavírus, você pode utilizar a técnica de CRISPR para a produção de vacinas. Mas não é só isso, né, que a edição gênica é caracterizada por essa técnica. Existem várias técnicas biotecnológicas, a questão da cultura de tecidos também está dentro da área de biotecnologia. O CRISPR também permite inativar alguns genes, né, como funções, mapear genes ao longo do material genético, né, fazer superexpressar proteínas de interesse, proteínas compostos dentro de uma célula de um indivíduo que houve essa edição gênica. Então, a gente não está falando de inserção de um gene heterólogo, que a gente ouve sempre falar em cima dos transgênicos, né, mas a gente está falando de editar para expressar fenótipos favoráveis dos indivíduos que são alvo, né, da atuação do engenheiro agrônomo, tanto na agricultura quanto na pecuária. E aí regular essa manifestação, essa expressão gênica, que eu acabei de falar, deletar alguns genes que não são favoráveis, e até mesmo corrigir genes com defeito, como exemplo, né, por exemplo, que nós temos, além de diversas outras funções que nós temos da técnica de edição gênica, né. É claro que existe toda uma questão de comitê ético, né, para fazer esse tipo de alteração em cima de seres humanos, né. Então, isso funciona, essa edição, essa transgenia, ela funciona para esses alvos que a gente tem dentro da agricultura, em que agricultura e pecuária, em que o agrônomo pode estar tendo um tipo de atividade. Vocês gostaram da parte de biotecnologia, pode ser que isso seja a área de atuação de vocês, pelo resto da vida de vocês, né? Vocês aprendem várias
várias informações para compor o perfil profissional de vocês, e depois, mais tarde, vocês... agora a gente está com bolsas de PIBIC, né? E às vezes os projetos de PIBIC aguçam um interesse futuro de trabalho, de um mestrado, de uma pós-graduação de cada um de vocês. E aí, isso representaria um nível de especialidade maior dentro da sua formação profissional, né? Eu sou engenheiro agrônomo, mas eu tenho uma especialidade maior que a área de doenças de plantas. Então, eu me identifiquei durante a minha formação, né, estudei todas as disciplinas que vocês estão estudando, eu também fui estudante lá no Paraná, né, em Curitiba, e com o passar do tempo, as atividades paralelas, atividades científicas, né, atividades de extensão, atividades principais foram as de ensino, né, que sem essas atividades, o cumprimento das obrigações, eu não teria me formado. Então, isso me inclinou para eu, assim que me formasse, entrasse dentro dos programas de pós-graduação. Outra função do engenheiro agrônomo é o processamento de produtos agropecuários, então, que envolve embutidos, farinhas, etanóis e todas as outras atividades. Então, cada um de vocês sabem, né, que nós temos produtos gerados, produzidos lá na agricultura ou na pecuária, né, então produtos, matérias-primas de origem animal ou vegetal, e essa matéria-prima eu posso transformar para que atenda, às vezes, alguns mercados consumidores, né, então algumas regiões do mundo, do país, produzem esses subprodutos oriundos dessa transformação dessa matéria-prima. E o engenheiro agrônomo pode atuar nesse processamento desses produtos agropecuários. Então, às vezes, você tem, dentro da questão vegetal, a produção de conservas, né? Imagine no supermercado todos os acessos aos vários produtos que tem. Então, às vezes, você tem lá um determinado produto que ele é oferecido de diferentes formas. E isso vai agregar valor, e isso tem a ver com essa propulsão do agronegócio que você tem. Os embutidos, né, que são formas de você transformar as carnes, né, da matéria-prima animal, e aqui eu coloquei uma lista, né, só para vocês saberem, dos vários tipos de bebidas alcoólicas que são frutos dessa transformação. Então, vegetais, em que os seus açúcares, por processos de transformação, de fermentação, são transformadas em diferentes bebidas, as matérias-primas que eu coloquei aqui para vocês. Então, você tem o absinto, né, vocês devem ter ouvido falar, é uma bebida alcoólica em que ela é feita por micro-organismos, né, que atuam sobre uma planta chamada Artemisia absinthium. Então, essa espécie, ela tradicionalmente é usada lá na Suíça, né, e ela tem um teor alcoólico de 40% a 89%. Cachaça bastante famosa no Brasil, da garapa da cana-de-açúcar, né, e ela tem lá um teor alcoólico de 38% a 54%. O gin, né, que está bastante na moda agora, ele é feito de cereais e zimbro, também por esse processo de fermentação veiculado por micro-organismos. Então, os micro-organismos atuam sobre o açúcar, quanto mais açúcar tiver o cereal, a fonte é essa, né, a fonte são cereais e zimbros para a produção do gin. O rum também, né, agora o rum, ao invés, né, se a cachaça é produzida da garapa da cana-de-açúcar, o rum é produzido do melaço da cana-de-açúcar, e também por esse processo de transformação desse produto para a geração do rum, e micro-organismos fazem isso. O uísque são cereais, né, cevada, centeio, né, então o rum é uma bebida originária de Cuba, né, que tem um teor alcoólico de 38 a 75, o uísque da Escócia, a vodka, né, que é uma bebida russa, que também é feita por cereais, e ele tem a questão dos destilados, né, da transformação. A cerveja é bastante famosa no Brasil, ela teve o seu centro de origem na Alemanha, na Baviera, tem de 2% a 20%, né, tem algumas cervejas que são sem álcool, né, sem teor alcoólico, mas a gente tem a levedura, que é um fungo que vai ajudar a produzir essa cerveja, né? E aí, o vinho de origem do Portugal, né? Todos
onde a matéria-prima é a uva, a França, né, produziu champanhe, e também na França, a partir da uva, produziu conhaque. Então, vinho, champanhe e conhaque são bebidas alcoólicas frutos desse processo de transformação em que está dentro da área de ciências agrárias. Tequila é uma planta, né, uma planta de deserto. Agave azul é uma planta de deserto, e ela foi descoberta, né, muito utilizada no México, Jalisco, enfim. O licor, na Itália, o soju, né, na Coreia do Sul, e ele é produzido de batata doce, arroz, trigo, cevada, né, a cevada também é utilizada para cerveja, o saquê, né, que é produzido a partir de arroz, no Japão. Então, são todos produtos agropecuários, né, plantas que são produzidas, né, na agricultura, que o agrônomo pode atuar, e que ele pode trabalhar numa indústria cervejeira, numa indústria de produção de cachaça, numa indústria de produção de champanhe, de vinho, e que isso é fruto de tecnologias empregadas na transformação de matérias-primas animais e matérias-primas vegetais. Outra atuação do engenheiro agrônomo, né, a gente tem a questão dos drones, das imagens aéreas, que a gente tem para entender melhor essa superfície da área, né, ele tem, né, o que a gente chama de atribuição profissional em cima das engenharias de biosistemas, como topografia, georreferenciamento, construções rurais, irrigação, drenagem, máquinas e equipamentos, climatologia, armazenamento de grãos e outros, né. Então, a topografia, por exemplo, você tem um estudo dessas características da superfície da área, né? Vocês têm uma disciplina, topografia e altimetria, topografia, planimetria, em que vocês fazem esse tipo de trabalho. E isso pode ser uma atividade única, né, de atribuição de cada um de vocês. A questão das máquinas e equipamentos na agricultura, né, lembrem da agricultura 2.0, vocês tiveram um grande avanço da mecanização, e aí vocês vão ter equipamentos, máquinas que auxiliam em vários tipos de formas de preparo de solo, as várias formas de plantio que vocês vão encontrar para os diferentes tipos de culturas que nós temos, que são cultivadas pelo homem. O manejo cultural, né, a questão da proteção, aplicação de fertilizantes foliares, aplicação de inseticidas, fungicidas, herbicidas, aminoácidos, né, a própria adubação de plantio, adubação de cobertura, né, que são as adubações após o plantio, que vocês podem utilizar em equipamentos para que você consiga ter uma área de atuação numa grande área. E, além disso, a questão da colheita. Então, a gente sabe que existe o equipamento para a colheita do café é diferente do equipamento para a colheita, e a regulação desses equipamentos para cada uma dessas atividades é particular para cada tipo de planta que vocês cultivam, para o milho, para a soja, para a cana, né, para as plantas perenes, citros, né, goiaba, manga. Vocês vão ter atividades em que vocês possam estar atuando. O agrônomo pode estar também trabalhando com a gestão de negócios, políticas agrícolas, direito agrário, que diz respeito à administração, economia e sociologia rural, né? Então, a gente sabe que a agricultura, ele um espaço onde você tem um investimento de sementes, um investimento, às vezes, arrendando uma área para a realização de cultivo, investimentos com as operações, com solo, com água, com capital investido, e você, a partir desse momento, como investimento, que a gente chama de agronegócio, você sempre espera que ele tenha lucratividade, que ele tenha que o custo gerado para produzir, ele seja pago, e que você tenha um excedente para pagar esse serviço, senão não faz sentido, né? A rentabilidade é a lucratividade que você vai ter da diferença entre as despesas que você teve para o agronegócio e as receitas obtidas durante a venda ou durante a própria transformação. Às vezes você é um produtor
que gera matéria-prima, que transforma, que agrega valor para o seu produto, e aí, consequentemente, você vai ter um aumento, né, de rentabilidade, tá? Então, mudando agora, né, além dessas atribuições que eu apresentei para vocês, e muitas outras, né, que alguns de vocês podem seguir, você sabe que o Dia do Engenheiro Agrônomo ele é baseado no dia em que a profissão foi regulamentada, né, por um decreto governamental, que foi dia 12 de outubro. E essa profissão, o engenheiro agrônomo, é uma profissão essencial que por causa da sua relação com a produção de alimentos, né, animais ou vegetais. E esse trabalho do engenheiro agrônomo, ele tem, né, de ações de proteção, como combate a pragas e doenças, adubação, conservação do solo, pragas, doenças e plantas daninhas, né, conservação do solo, aumentar a produtividade de alimentos e produtos para atender esse mercado externo que a gente chama de exportação. E esse trabalho genérico que a gente tem atrelado à atividade do agrônomo, elas também têm algumas atribuições que o mundo muda. E, recentemente, você tem algumas atribuições que são demandas que a sociedade deu para a geração dessas matérias-primas, como a agricultura orgânica, a questão da biotecnologia que eu falei para vocês, a rastreabilidade de alimentos, principalmente para checar a presença de resíduos, como metabólitos, compostos nocivos à saúde, a questão do licenciamento ambiental, né, às vezes agrônomos são contratados para fazer levantamento de impacto ambiental em áreas, manejo e recuperação de solos degradados e bacias hidrográficas e áreas, né, estratégias, projetos de recuperação de áreas degradadas, recuperação de florestas. Além disso, o agrônomo ainda tem, eu sempre falo com meus estudantes em cima das pautas que são constantemente levantadas pela sociedade, como a questão dos agrotóxicos, a questão dos transgênicos, a questão do bom uso do solo, né, e o agrônomo também, ele tem espaços, né, de diálogo em cima dessas questões do aquecimento global, a questão do efeito estufa e da própria produção de biodiesel, né, produção, ao invés de você ter uma fonte de energia finita, né, que são as fontes oriundas de petróleo, né, você pode gerar energia a partir de fontes que são sustentáveis, como plantas, né, a história do biodiesel, ele envolve produção de energia a partir de extração de compostos de plantas, mamona, você tem vários vegetais que são nativos, foram introduzidos no Brasil e que se dão muito bem ao nosso clima, que podem atender uma demanda da sociedade. Além disso, os agrônomos têm como atribuições planejar, dirigir serviços, né, de engenharia, topografia, que eu falei já agora há pouco, desenvolvimento de práticas agrícolas, montar programas para manejo de pragas, controle de pragas e doenças, criar programas em cima de ciência, né, referentes à ciência do solo, conservação do solo, fertilidade, microbiologia do solo. Eu estou dando uma disciplina na sexta-feira que falo muito sobre essa questão de biodiversidade e manutenção de qualidade de solo, né, a importância da questão dos insumos, a consequência que você tem da implementação de coberturas móveis. Desenvolver ações de caráter socioeconômico para promover a organização e bem-estar da população e resgatar atividades de gestão ambiental, etnoconhecimento, integrando o saber normal e o acadêmico. Eu sempre falo para os alunos, me chamou a atenção esse termo, né, de atribuição da função social, né, do agrônomo, o etnoconhecimento, e sempre, às vezes a gente vive num mundo, né, numa sociedade, em que às vezes existe um determinado padrão de vida, né, das pessoas, e às vezes as pessoas, na convivência pública, né, às vezes as pessoas têm vergonha, né, das questões dos saberes, das tradições que representam a sua cultura, né, da onde você veio, né, quais são os elementos que fazem parte do seu cotidiano, das suas relações sociais, das suas relações
familiares. Por exemplo, uma coisa, eu sou do Sul, no Sul a gente tem muito, em períodos agora como o inverno, a gente fica na beira de uma fogueira, pega pinhão e deixa queimar o pinhão, assar e fica comendo. Então isso é um elemento que fez parte de uma tradição minha, que representa a minha cultura, a minha história. Eu, chegando em Goiás, eu percebo que vocês sempre têm um momento que vocês se reúnem nas suas famílias e fazem com milho, vocês ralam milho e cozinham na água, como que se chama? Pamonha, né? Vocês se reúnem para fazer pamonha, isso a gente quase nunca faz lá, e é até engraçado, lá produz milho também. A gente tem a questão do chimarrão, né? Vocês têm aqui que eu vejo o tererê, que tem, acho que, uma conexão com alguns imigrantes do Sul que vieram para cá, e aqui, como é muito quente, vai colocar o tererê, uma bebida mais gelada. Mas o que eu quero dizer é que, né, a função social do agrônomo, ele vai ser, em alguns momentos, ele vai estar liderando pessoas, né, 80% da atividade agrícola é de agricultura familiar, pequenas áreas, e essa questão de esse etnoconhecimento, de valorização das tradições culturais, e sentir-se orgulhoso, né, da onde cada um de vocês vieram, isso é um ponto extremamente importante, né, embora você tenha julgamentos por pessoas, mas, na verdade, eles estão errados, né, porque, na verdade, você não tem que se enquadrar nos padrões do que é dito que as pessoas dizem para vocês, e sim você sentir orgulho da onde você veio e o caminhamento que você vai ter, o sentido da vida, para onde você for, ele tem um histórico, né, um início, um meio, enfim. E o que eu quero dizer é que isso faz parte da sua essência e você está muito bem ciente que isso é algo extremamente positivo, né? Os elementos que compõem a sua cultura, eles são extremamente importantes, tá? Então, esse etnoconhecimento são saberes, tradições passados de geração em geração para as comunidades tradicionais, aprendidos na vida cotidiana, e essa interação direta com o meio que cerca os seus fenômenos naturais. Então, a gente sabe que esse agrônomo ele vai trabalhar com reino animal, com reino vegetal ou com reino mineral, e ele deve ter capacidade de planejar, executar serviços relacionados a essa exploração de recursos naturais, do solo, agro. Ele deve também ter uma habilidade numérica de interesse da natureza e ser hábil para transmitir ideias e raciocínio mecânico e espacial para o grupo a qual ele vai liderar. Esse agrônomo ele pode estar trabalhando na assessoria de sindicatos, em fazendas, né? Tem muitas empresas de consultoria, né? Eu às vezes tenho uma visão de que várias empresas particulares de consultorias que estão também interligadas a empresas de comercialização de produtos agropecuários, elas vieram muito dessa questão do enfraquecimento das instituições de extensão, né? O que é o extensionismo, né? Seriam auxiliar, né, vocês, profissionais, que iriam auxiliar o agricultor a empregar todas essas técnicas né, técnicas adequadas para a produção animal, produção vegetal, né, e essa assessoria, né, no passado, ela tinha um grande espaço dado pelas empresas que vocês têm de pesquisa, né, pesquisa local, né, regional ou brasileira, como as Embrapas, e produzem, e depois tem essa questão de difusão dessas tecnologias para os vários setores, setor de indústria, setor de produção agrícola, né, que nós temos, prestação de serviços, então isso, vocês podem, às vezes, serem absorvidos por essas empresas de assessoria. Órgãos de pesquisa governamentais, né, indústrias de insumos, agricultores em cooperativas, então são espaços que o agrônomo que vocês podem estar trabalhando, e alguns de vocês podem também, né, imagine, todas essas vertentes que eu estou apontando de atribuição profissional, talvez algumas chamem a atenção, talvez isso seja
um sinalizador para os locais para vocês realizarem os estágios, né? Então, agora eu vou falar sobre profissionalização em agronomia e ciências agrárias, né? Então, quando, né, no Brasil, né, eu peguei alguns cursos, né, vocês podem se formar ligado à questão de agronomia, que é uma grande área. Existem cursos, em menor quantidade, né, chamados licenciaturas em ciências agrícolas. Eu coloquei aqui LCA. Então, vocês têm esse curso na Universidade Federal de Pernambuco, Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E esse curso, né, então a minha ideia é tentar diferenciar o que é um bacharel em agronomia, o que é um engenheiro agrônomo, ou um agrônomo, qual é a terminologia correta para a gente se referir à nossa profissão. Então, esse curso, o licenciado em Ciências Agrícolas, ele visa formar profissionais para práticas educativas na construção de conhecimentos para a convivência sustentável dos seres humanos e natureza. Então, ele tem a função de capacitação, que é preparar equipes profissionais para atuar em cooperativas e associações rurais, consultoria, como dar assistência a funcionários, fazendas, confederações, secretarias da agricultura, docência, né, que licenciatura tem uma ligação com o ensino, lecionar em escolas técnicas, como o Instituto Federal, né, que vocês fazem parte, no ensino médio, e institutos federais, para dar aulas de ensino superior, e é preciso fazer pós-graduação também, né, na questão de aulas em ensino superior. No ensino técnico, você tem, né, a questão do curso superior só, que é a licenciatura, tá? De primeiro, né, que a gente chama de ensino médio, né? Ensino médio concomitante com o curso técnico. E no ensino superior, há necessidade, né, o MEC avalia os cursos de graduação pela quantidade de ou mestres ou doutores pertencentes à cadeia, né, à carga de professores. Então, além disso, ele prioriza a atuação no preparo de docentes e agentes de desenvolvimento sustentável e solidário da agricultura familiar, e ele também, um licenciado, né, em ciências agrárias, pode estar trabalhando com gestão, como administração de estabelecimentos rurais, visando a melhoria da produção. Existe um outro curso com um outro nome, em vez de licenciatura em ciências agrícolas, tem licenciatura em educação do campo, né, que eu encontrei aqui pelo Instituto Federal, né, do Sul de Minas Gerais. E ele tem também 4 anos. Até aqui, né, esse curso não está dentro do curso que vocês fazem. E agora sobre a questão do agrônomo, né, engenheiro agrônomo versus, né, o agrônomo, né. Então, é formado em cursos de engenharia agronômica, né, embora popularmente se diga curso de agronomia, mas o curso, a terminologia correta seria chamar um curso de engenharia agronômica, mesmo que se fale um curso de bacharel em agronomia, também é um curso de engenharia agronômica e não de agronomia. Lembrando que o termo agronomia, ele é um termo bastante amplo, é uma ciência que congrega diversas áreas. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, cursos que envolvem agronomia ou ciências agrárias. Por exemplo, a veterinária é um curso de agronomia, de ciências agrárias. A engenharia florestal e muitos outros cursos estão dentro dessa área maior. Então, no passado, né, se você for imaginar, existia um curso bastante amplo, que tinha múltiplas atribuições, e à medida que foi passando o tempo, esse curso de agronomia ou ciências agrárias, ele foi fragmentado, né? Zootecnia fazia parte da agronomia, a veterinária fazia parte da agronomia ou ciências agrárias, né? E aí surgiram esses vários cursos que nós temos. Então, a agronomia é uma ciência que congrega várias áreas, sendo uma delas a engenharia agronômica. Não existem outras, como é o caso da engenharia de pesca, engenharia agrícola, mas existem outras, né, engenharia florestal, que também fazem parte da agronomia, como eu falei para vocês. Então, a agronomia é um termo que deve ser utilizado como significado de ciência e não de um curso, tá? Então, não existem agrônomos, teoricamente, embora você ouça sempre se referir a esse termo, né? Porque agrônomo
ele veio como se fosse uma forma, né, uma maneira mais fácil, ao invés de você falar essas duas palavras, engenheiro agrônomo, você fala agrônomo como uma palavra híbrida dessa área ampla, né, que dessa ciência ampla que a gente chama agronomia, tá? Então, não existem agrônomos e sim engenheiros agrônomos, né? Então, vocês, no curso que vocês estão fazendo, vocês serão engenheiros agrônomos, mesmo que né, dentro do diploma apareça bacharel em agronomia, tá? A agronomia é um sinônimo de ciências agrárias, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, assim, o correto é se referir ao curso de engenharia agronômica, tá? Que nada mais é do que uma das vertentes desse universo maior que é a agronomia. Então, aqui os cursos que envolvem essas ciências agrárias ou agronomia, engenharia agrícola, engenharia agronômica, agroecologia. A questão é que você tem, às vezes, um diálogo diferente e uma compreensão diferente sobre esses cursos que a gente tem, né, a forma como você encara. Então, isso aqui tudo, no passado, estava dentro de um curso superior de ciências agrárias. Então, mais tarde, ele foi formando híbridos, né? Então, são áreas correlatas que estão ligadas à grande área, a área de agronomia, a área de ciências agrárias, engenharia florestal, medicina veterinária, zootecnia, engenharia agropecuária, ciências de alimentos, engenharia de aquicultura, são todas ligadas à área de agronomia ou ciências agrárias. Então, em 1933, quando a profissão foi regulamentada, então foi, né, 12 de outubro de 1933, por isso que é dado a data, né, do dia do engenheiro agrônomo. Então, ela foi regulamentada e era comum referir-se ao profissional da carreira como engenheiro agrônomo ou agrônomo. Na lei estava contida essa informação, daí gerando toda essa confusão que a gente encontra. Em 1946 foi oficializado o título cedido aos diplomados ao título de engenheiro agrônomo. Então, quando vocês, daqui a 5 anos, né, cumprirem com tudo aquilo que eu falei para vocês que está contido no PPC, cumprirem com todas as obrigações que vocês têm, vocês terão, né, no dia da formatura de vocês, daqui a 5 anos, o título de engenheiro agrônomo. E para as escolas funcionarem, né, para as escolas ensinarem, né, eu faço parte de uma instituição de ensino superior que está vinculada ao Ministério da Educação, e o Ministério da Educação, ela dá uma permissão para que ele reconheça o Instituto Federal Goiano Campus Utaí, para que você possa estudar aqui dentro dessa escola. Mas o MEC, né, o Ministério da Educação, reconhece as duas nomenclaturas e daí vem essa dúvida de quem busca pelo curso em diferentes instituições brasileiras. Então, as instituições brasileiras, elas dão esse nome de agrônomo ou engenheiro agrônomo no final. No meu diploma aparece engenheiro agrônomo, tá? O de vocês, se não me engano, é bacharel em agronomia ou algo parecido. Então, ele é uma questão dos cursos que oferecem ensino, né, da área de engenharia agronômica, como o Ministério da Educação flexibiliza, vocês vão ter essas duas conotações, tá? Entenderam? Então, para o estudante, ele deve ficar bem claro que não existe diferença entre as grades curriculares dos cursos de engenharia agronômica e agronomia. Eu mostrei lá no início, né, a licenciatura em ciências agrárias, você tem diferença, né? Então, às vezes, por quê? Porque é um curso voltado a formar professores, né? Vamos imaginar, tem várias atribuições que eu falei para vocês aqui, né? Aqui, as várias atribuições, mas em geral é formar licenciados que são professores, basicamente seria a função que o nome está dizendo, mas tem outras funções que esse licenciado em ciências agrícolas pode cumprir, tá? Então, para o estudante deve ficar bem claro que não existe diferença entre o curso de engenharia agronômica e agronomia, e na prática os dois se resumem à mesma carreira, embora o correto é ser chamado de engenheiro agrônomo. Então, o ideal é adotar apenas a expressão engenharia agronômica,
Engenheiros agrônomos são formados em cursos de engenharia agronômica e não de agronomia, que seria o correto. E agronomia é um termo que deve ser utilizado com o significado de ciência, como eu tinha falado anteriormente, então não existem agrônomos, e sim existem engenheiros agrônomos, então é a forma como vocês deveriam se reportar à profissão de vocês. Então, no ano de... Esse levantamento eu fiz no ano passado, né? O CONFEA, Engenheiros Agrônomos, o Conselho Federal de Engenharias e Agronomia. Então, ele diz que, né, existe no Brasil ativos, né, registrados 179 mil profissionais ativos de ciências agrárias. E aí, os profissionais que eu falei agora há pouco, né, esses profissionais aqui, de ciências agrárias. E aí, de engenheiros agrônomos, eu peguei aqui, né, desses 179, nós temos 89.810. Então, existe lá dentro do site do Confé, ele faz uma busca automática. É como se fosse uma listagem que ele calcula na hora. Então, à medida que as pessoas vão, né, se regulamentando então, o Conselho Federal, ele congrega, né, várias engenharias, e vamos pensar só na profissão do engenheiro agrônomo. E as pessoas, elas vão se registrar nos CREAs, né, que são os conselhos regionais. E aí vocês têm os conselhos regionais, regional, como o próprio nome está falando, em cada estado. Se você trabalhar na Bahia, você tem que se reportar ao Conselho Regional da Bahia. E isso todos esses conselhos regionais estão conectados ao Conselho Federal, né, de Engenharia e Agronomia. Então, se você descumpre com com alguns códigos de ética, códigos do Conselho Regional, quem é responsável por cassar a permissão de atuação profissional como engenheiro agrônomo é o CREA-CONFEA, tá? Então, nesse mapa, reparem, né, que nós temos aqui algumas regiões, as regiões sudeste, né? Quanto maior essa esfera, significa que tem maior quantidade, né, de agrônomos, né, presentes nessas áreas. Aqui o DF, né, existem 3, eu marquei para vocês a questão do número de escolas, né, então se você tem maior número de escolas, maior número de engenheiros agrônomos que serão lançados no mercado, que serão seus futuros concorrentes. Então, vocês, nesse momento, estão concorrendo com vocês mesmos, da mesma turma, concorrendo com os outros estudantes das outras turmas, né, são 5 turmas, né, do IF Goiânia do Urutaí, e depois, ainda, nessa mesma forma de pensar, existem 18 escolas de agronomia, também com esses números variando de 40, 60 pessoas por turma, e que são lançados no mercado e que são espaços de concorrência. Então, a questão das atribuições profissionais, o quanto, né, a questão de ser um bom aluno, a questão de você ter boas notas, além de estágio, uma série de elementos que compõem, que representam um bom profissional, tudo isso vai ser um elemento importante que eu queria chamar a atenção de vocês, para vocês pensarem nesse mercado que vocês vão enfrentar daqui a 5 anos, e que vocês basicamente já estão enfrentando, né, uma corrida de obstáculos, onde cada obstáculo, né, vocês precisam ultrapassar nesse tempo, né. Vocês têm concorrentes aqui, falando só do estado de Goiás, se vocês forem trabalhar em Goiás, ou em outros estados, né, que vocês vão encontrar aqui, que são lançados. E existe uma tendência do profissional formado em São Paulo ficar em São Paulo. Mas, por exemplo, eu formei aqui no Paraná, bem aqui, ó, em Curitiba, eu sou do litoral. E aí eu vim para cá, ó, né, eu vim para o DF, fiz mestrado e doutorado, passei no concurso e vim para Urutaí, que é bem aqui, ó, tá? Então, ou seja, essas são as instituições que envolvem institutos federais, envolvem universidades estaduais, universidades federais, né, e universidades particulares com cursos de agronomia só no estado de Goiás, que representam 18 instituições. E aí eu fiz um cálculo aqui, né, se você tem 40 pessoas por turma, vezes 18, ou seja, por ano vocês vão ter 720 profissionais
é claro, considerando se tem 40, né? Eu poderia reduzir aqui pela metade, né? 720 profissionais que são lançados só no estado de Goiás, né? Um estado de Goiás com 340.086 quilômetros quadrados, você tem um lançamento de 0,0021 profissionais por quilômetro quadrado, né? Fazendo, né, uma estimativa. Então, são as concorrências, e aí a questão, né, basicamente eu gostaria que chamar atenção nesse slide em cima de concorrência, em cima de áreas que você tem maior escolas, né, maior número de escolas, ó, aqui 42 escolas no estado de Minas, né, no estado de São Paulo 44 escolas, né, Paraná tem 30 escolas de agronomia. Pensar na questão da formação profissional e o conselho, né, que vocês devem se reportar, a organização do conselho aonde vocês, após formados, vão se vincular, né, vão ter um número de registro do CREA, né, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Tá? Então, a formação de vocês veio aqui, né, então, dentro dessa questão, dessa perspectiva de concorrência ainda, que eu falei para vocês, que vocês estão tendo só para profissionais do curso, né, de agronomia. Então, alguns de vocês fizeram só o ensino médio, alguns de vocês fizeram ensino médio e técnico aqui no Instituto Federal, técnico em agropecuária. Então, eu percebo, como professor, eu não fiz um curso técnico em agropecuária, fiz curso técnico em administração e tecnologia em contabilidade, que era integrado, porque só tinha isso na minha cidade onde eu morava. E depois fui para o curso superior. Então, quando vocês têm, eu, como professor, eu percebo que os alunos alguns alunos do curso técnico em agropecuária, ou alunos que são daqui do interior, que têm uma vivência de campo, vocês percebem, né, quando a gente tem uma bagagem de exemplos melhor para poder entender aquilo que a gente explica, né, dentro das disciplinas. Então, vocês têm, né, nessa categoria, passa por um processo seletivo, entra dentro de uma instituição de ensino superior, quer seja pública, privada, federal ou estadual, vocês vão fazer esse curso superior, e aí depois que vocês terminam, em geral, uma grande maioria vai para o mercado de trabalho, né, geralmente se formam com 22, 23, 24 anos, eu me formei com 23, e aí vocês entram dentro de uma pós-graduação. E aí que eu queria explicar para vocês. O que é essa pós-graduação? Então, às vezes, a especialização e a pós-graduação, às vezes elas são também, ela tem um perfil, que às vezes vocês também têm instituições públicas ou privadas, em que vocês fazem um curso de uma determinada área. Lembra das atribuições que eu falei do agrônomo? Que você vai se especializar numa determinada área. E nada mais é um ano e meio, e aí você às vezes tem uma monografia em que você faz algumas disciplinas, né, em que você tem o título de pós-graduado, embora pós-graduação é um termo genérico para todas essas especificidades, né, que vocês vão encontrar. Mas, em geral, a especialização em pós-graduação tem uma variação muito grande, que é ofertada. Ela envolve disciplinas e depois se escreve sobre, faz uma monografia, igual vocês têm um TCC aqui no ensino superior, vocês vão fazer uma monografia a partir disso. E isso, obviamente, que quanto maior, né, o nível de especialização, maior vai ser a sua carga horária, né, você, né, quando a gente fala de profissão regulamentada, pós-graduação regulamentada, isso significa que você vai ganhar um pouco mais. Você é um profissional que ganha mais. Eu sou um doutor, eu ganho mais para falar todas essas questões que eu estou colocando aqui para vocês, né? Porque eu tenho, né, uma pós-graduação, nível de mestrado e doutorado. Então, para vocês entenderem, especialização e pós-graduação geralmente são disciplinas vou fazer uma especialização em armazenamento, especialização em agrobusiness, especialização ou pós-graduação em agronegócio, MBA, né? São todos que envolvem, às vezes, cursos à distância, né, em que você, na tela do computador, e envolve a questão, né, com ou sem
a existência de uma monografia. O mestrado, ele vai ter, geralmente são 2 anos, vou falar da minha experiência própria. Geralmente você passa 1 ano fazendo disciplinas de uma especialidade e depois você tem que fazer o que a gente chama de dissertação de mestrado. Vejam bem, aqui você tem uma monografia, né? TCC é de graduação, é trabalho de conclusão do curso de graduação. Aqui você tem uma monografia que é dita, pode ter outras nomenclaturas, e o mestrado é chamado de dissertação, e geralmente ele tem 2 anos, 1 ano de disciplinas e 1 ano para você desenvolver o seu projeto de mestrado. E aí, no final, você defende, não é tese, é dissertação de mestrado. Eu vejo muitas pessoas falando de uma maneira errada. Então, são 2 anos, 24 meses. Às vezes você tem bolsa, às vezes você não tem bolsa, às vezes você está numa instituição pública, às vezes você faz um mestrado numa instituição privada. Então, são 2 anos, e aí você vai ter o título de mestre. Aqui você vai ter o título de especialista, título de pós-graduado, embora mestre e doutor também é dito como um especialista. Eu sou um especialista, doutor em fitopatologia. Especialista, mestre, doutor em fitopatologia, tá? Porque eu fiz, né, recebi esse título, eu tenho um diploma de mestre, tenho um diploma de doutor. O curso de doutorado, ele tem 4 anos, né? Então, você vai fazer geralmente 1 ano e meio de disciplinas e o resto dos anos você desenvolve a sua tese de doutorado. E, geralmente, eu ganhei 24 meses de bolsa e aqui o doutorado eu ganhei, né, uns 4 anos de bolsa e me tornei doutor. E aí, o que acontece? Igual no meu caso e da grande maioria das pessoas. As pessoas aqui eu terminei, eu tinha quantos anos? Acho que 32, 33 anos, quando terminei o doutorado. E aí a gente vai querer trabalhar. E eu comecei a trabalhar, dando aula, fazendo consultorias em um monte de empresa, passei no concurso e entrei numa instituição, passei a ser um funcionário. E aí, né, um funcionário público, mas eu poderia trabalhar em várias daquelas outras vertentes, ou sendo só graduado e trabalhar naquelas várias vertentes. Então, eu trabalho com o ensino de pós-graduação, por exemplo. Agora, eu, com o título de doutorado, eu posso dar aula aqui para esse grupo de pessoas. Para dar aula no ensino médio aqui, né, lembra do licenciado? Ele tem que ter o curso superior. Para eu dar aula para o curso superior, eu tenho que ter mestrado, né, tem que ter mestrado, doutorado, mestrado no mínimo, né? E aí, eu, como profissional, eu posso depois fazer um estágio, que a gente chama estágio de pós-doutorado. Então, é um projeto de pesquisa em que você pode fazer no Brasil, em uma outra instituição, em uma outra universidade, uma instituição, pode ser... Eu, por exemplo, fiz um pós-doutorado numa instituição de pesquisa, que foi a Embrapa, né? Recursos genéticos. Então, vocês podem fazer um pós-doutorado, que nada mais é um treinamento em cima de uma determinada área. Então, vocês, no futuro, podem fazer esse pós-doutorado, querem aprender mais sobre geração de moléculas químicas, né, sobre biotecnologia, sobre uma área que você atua, né, que você faz pesquisa, e aí você pode fazer pós-doutorado. É um estágio, né? Vocês não fazem estágio no curso superior? Eu vou fazer um estágio em que vou ter outro doutor, né, de igual para igual, que a gente vai me orientar. Né? Geralmente uma pessoa, obviamente, que tem uma especialidade, uma experiência muito maior que eu na área, e eu vou trabalhar. Ou aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em qualquer lugar do mundo, em Israel, tá? O agrônomo, em geral, né, existe uma portaria, né, uma lei número 5.950, que delibera sobre a remuneração, que é um outro ponto, que a gente chama isso de teto, piso, salário mínimo profissional do engenheiro agrônomo. Então, eu coloquei aqui em setembro de 2020, né, eu não atualizei, eu não sei se mudou o valor do salário mínimo. Então, essa lei, né, 5.950-A, delibera que a remuneração dos profissionais de engenharia, agronomia e química estabelece os seguintes pisos. Se você fizer um curso superior de 4 anos ou mais, que é o curso que vocês fazem, e tiverem uma jornada de 8 horas, vocês devem receber
8,5 salários mínimos. Então, é 8,5 vezes 1.045. E se vocês tiverem uma jornada de 6 horas, né, um contratante tiver, né, fornecer para vocês uma jornada de 6 horas, ele vai pagar 6 salários mínimos, 6 vezes 1.045. E se você fizer um curso superior com duração inferior a 4 anos, existem alguns cursos que são inferiores, você vai ter 8, né, 8 horas para 8 horas de trabalho, 7,5 vezes, né, 1.045, né, reduziu um salário mínimo, se você fizer um curso em 4 anos, e se trabalhar em 6 horas, será 5 salários mínimos, então 5 vezes 1.045. E aí vocês poderiam me falar, mas eu conheço alguém que trabalha por R$3.000, por R$4.000, e aí é uma questão, né, de, o teto salarial, o piso salarial está previsto em lei. Geralmente um profissional inicial, às vezes, para não ficar desempregado, você vê situações como essa, mas isso está fora daquilo que é previsto para atuação profissional. E aí existem processos que são colocados em cima das empresas, e aí o cara, né, acaba sempre, são questões de reaver os seus direitos. Então, aqui é o site que eu coloquei para vocês, então, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que vocês vão ter essas informações maiores. Quiserem saber mais sobre essas leis, eu acho que eu gravei uma aula, dei a disciplina no semestre passado de ética, e falei sobre o código de ética, né? O engenheiro agrônomo está lá previsto, está lá no YouTube, né? No Fitopatologia 1, vocês podem consultar, e lembrar que, vinculado, né? Se vocês forem trabalhar na Bahia, existe um CREA da Bahia, né, que é o Conselho Regional, e aí cada Conselho Regional, vocês estão vinculados ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que é chamado CONFEG. Até aqui, tudo bem, gente? Entenderam? Que horas são aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no celular. Agora eu vou falar sobre um outro tópico, meio que agregar um pouquinho mais do que a gente falou na última aula, né? Falar sobre tipos de agricultura e formas, né, que vocês podem estar atuando dentro dessa agricultura. Então, a agricultura é uma arte de cultivar alimentos, variando de acordo com características do ambiente escolhido para realizar a atividade como condições climáticas, relevo, topografia, composição do solo, demanda de produção existente na região. Então, a agricultura vai ser variável de acordo com essas características, né, por razões óbvias de relevo, de topografia. E aí existem duas nomenclaturas, né, que eu achei aqui, a agricultura intensiva, né, que é uma prática agrícola com altos índices de extração e capital investido, e utiliza-se de diversas tecnologias como maquinários, tratores, arados, mecanizados, além de fertilizantes agrotóxicos, é o que a gente chama de agricultura convencional, é chamado de agricultura intensiva. Existe um outro conceito também que é dito, né, para a agricultura intensiva, como para as plantas que são cultivadas num pequeno espaço. Tem altas produtividades em pequeno espaço. E normalmente você atribui o termo de agricultura ou cultivo intensivo para a olericultura, por exemplo, para a produção de hortaliças. Vocês vão encontrar isso em algumas literaturas, tá? E o segundo tipo, a agricultura extensiva, seria o emprego de técnicas mais rudimentares e tradicionais para manuseio da área cultivada, sem o uso de mão de obra mecanizada e produtos químicos que modifiquem as condições naturais do solo, que estariam mais ou menos dentro lá do que a gente chamava de agricultura 1.0, né, que envolve a questão da mão de obra de tração animal, né, daqueles implementos onde a energia era oriunda do homem, né? E essas informações, esses conceitos que eu estou colocando para vocês, se vocês colocarem no celular, está nesse site aqui. Então, aqui é um QR Code que quiserem saber mais sobre a agricultura, foi daqui que eu tirei essas informações. Além disso, vocês têm a agricultura, né, de subsistência ou familiar, né, 80% da produção mundial, não só no Brasil, está dentro dessa categoria. E essa agricultura de subsistência, ela está voltada à questão do rendimento da planta, está voltado para produzir alimento
e suprir a fome da família, né, e sustentar essa família que produz aquele alimento. O outro tipo de agricultura, a agricultura comercial moderna, né, convencional também é dito, seria caracterizada pela monocultura em larga escala, né, o uso utilizando insumos, né, inseticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes químicos, com o propósito de atender uma maior produtividade para, né, satisfazer a questão da fome do mundo e, obviamente, a questão do excedente atender o mercado interno e externo, né? A comercialização é um ponto aqui dessa categoria que a gente tem de agricultura moderna. E aí tem outras variações de agricultura. A agricultura orgânica, que também não utiliza, agora é o contrário da agricultura comercial, não utiliza fertilizantes químicos, pesticidas, e existe uma valorização do que a gente chama da biodiversidade microbiológica, né, de espécies dentro da área. A agricultura biodinâmica não usa insumos também, tem atividades agrícolas que não comprometam o sistema, a propriedade é vista como um ser vivo, dando importância às interações dentro e fora, né, como se você realizasse um ciclo, como se você mantivesse um ciclo dentro da área. A agricultura regenerativa, que tem a possibilidade de produzir, recuperando solos, utilizando micro-organismos do solo, usam biofertilizantes, materiais naturais, e sendo enriquecido, seria, por essência, havendo um enriquecimento com os micro-organismos do solo. Eu falei um pouquinho sobre a história dos estercos, dos resíduos de granjas, né, aquilo, basicamente, vocês poderiam ter umas dúvidas, né, às vezes, será que eu posso misturar algumas premissas que têm outros padrões de agricultura, junto com a agricultura convencional, e basicamente é isso que a gente encontra, né, quando você vê premissa de utilizando insumos de controle biológico, né, dentro da agricultura comercial, um fungicida junto com um agente de controle biológico, né, um tratamento de sementes, né, com uma bactéria fixadora de N, junto com um inseticida na semente. Existe essa forma de uso, de mesclar, de utilizar esses conceitos diferenciais, tá? O outro tipo de agricultura é a regenerativa, que tem a possibilidade de produzir, recuperando solos, utilizando micro-organismos do solo, usam biofertilizantes de materiais naturais, enriquecendo com micro-organismos, e a agricultura sintrópica, né, que tem a ver com o cultivo agroflorestal, que visa a questão do equilíbrio entre a energia e o ambiente, né. Então, a agricultura biológica promove a melhoria da saúde do ecossistema, né, para fomentar a biodiversidade dos ciclos e a atividade biológica do solo. E a permacultura, que seria um outro tipo de agricultura, que tem a necessidade, né, as necessidades humanas estão ligadas a soluções sustentáveis, né, a sustentabilidade é um ponto desse tipo de agricultura, levando em consideração o equilíbrio e os ecossistemas e o respeito ao próximo, enfim. São alguns dos pontos que eu resumi aqui e coloquei para tentar caracterizar, né, esses tipos de agriculturas que nós temos. A agricultura de subsistência, a gente já falou, né, a respeito desses sistemas, né, subsistência, comercial e orgânico. Mas a agricultura, né, comercial, né, a agricultura comercial ou moderna, né, ela pode estar envolvendo essas questões que a gente falou na aula passada de revolução verde, revolução industrial, a questão dos sistemas, né, de preparo desse solo, né. Então, a gente tem um cultivo convencional, ele envolve essa questão da implementação desses implementos acoplados a tratores que vão realizar atividades de revolvimento desse solo, ou de incorporação de material orgânico, ou até mesmo de controle de plantas daninhas, né? Quando eles começaram a ser utilizados no Brasil, eles vieram meio que uma adaptação do que era feito com os solos americanos, né? Os solos que ficavam 6 meses num período de uma temperatura muito fria, muito intensa, né, com gelo, por grandes períodos. E aí eles passaram por um processo, esses implementos passaram por um processo de adaptação para os solos tropicais. E aí nós temos, para cultivar esse solo, né, um cultivo que a gente chama de convencional, que envolve ações, né, uma ação prévia, né, de
de preparo envolve a questão de 2 a 3 meses antes, a pulverização de calcário, né, para neutralizar cátions, né, de hidrogênio e alumínio, que são tóxicos, que serão prejudiciais para a absorção de nutrientes pelas plantas. E depois vocês têm esses preparos de solo, em que inicialmente, às vezes você tem o arado de aiveca, o arado de disco, em que você vai ter uma irregularidade muito grande da superfície, e depois você tem lá um último implemento que visa você reduzir essa atividade. Por quê? Há necessidade que o solo ele fique todo nivelado, e aí você aplica uma grade niveladora para que ele fique todo nivelado, e no momento que você passar, né, uma plantadeira, né, um outro implemento agrícola ajustado ao trator, numa grande área, estou falando isso num sistema de cultivo que a gente chama cultivo extensivo, cultivo de grãos, que você consiga ter uma homogeneidade, consiga ter uma boa qualidade para a formação de estande de plantas, tá? Então, no cultivo convencional e mínimo, esse revolvimento por esses implementos, né, por esse arado de disco, arado de aiveca, escarificadores, né, e essas questões de gerenciamento de tráfego de veículos dentro da área agrícola, são pontos importantes para que você evite a questão da compactação, que é um problema sério, e consiga trabalhar com deixar o solo propício, né, com condições de agregação, aeração favoráveis para receberem as sementes nos períodos de chuva e desenvolvimento. Então, o revolvimento por esses implementos é feito no cultivo convencional e mínimo, e aí no sistema de plantio direto, no máximo você tem lá um cortador, um rolo-faca que corta a palhada para receber essa semente que vai no momento do plantio. Ou um escarificador para tentar trabalhar os pé de grades, as zonas, as áreas de compactação desse solo. Então, a gente vai falar um pouco desse universo que envolve esse sistema convencional versus o sistema com coberturas, né? Coberturas, e essas coberturas entendam-se coberturas mortas ou coberturas, né, de adubos verdes, né, leguminosas. Por exemplo, a história do nematóide do cisto, ele é controlado, né, quando você coloca crotalária. Então, o nematóide do cisto se alimenta na raiz, mas só que ele não consegue se reproduzir. E aí reduz a população de uma área contaminada, colocando ao mesmo tempo que ele tem um efeito de adubação verde, né, a crotalária, ele também reduz a população de animais. E isso tem a ver com essa questão de sustentabilidade, tem a ver com as outras categorias de agricultura que eu acabei de explicar para vocês, né, de uso, né. Então, essas coberturas, é claro que o adubo verde, ele decompõe com muito maior rapidez, então ele não consegue fornecer uma proteção contra essas enxurradas que ficam na superfície, né, de águas, né, chuvas que caem na superfície do solo. Então, uma das questões que levaram ao surgimento daquela terceira vertente de cultivo são as várias categorias e os vários danos provocados nos solos, né? O solo é um componente, um recurso natural que necessita ser avaliado, que necessita ser cuidado, né, preservado. E os processos de erosão, né, superficial, erosão em vossorocas, né, erosões profundas, erosões causadas por ventos, né, vocês vão encontrar prejudicando o uso, prejudicando o cultivo. E aí a questão de você reduzir a energia da água na superfície, surgiu nos Estados Unidos em 1960, e depois no Brasil você teve o berço, né, do plantio direto, a questão do plantio da palha, nos estados do Rio Grande do Sul e Ponta Grossa, né, no estado do Paraná. Eu fiz faculdade em 94, né, na década de 70, que começou esse sistema de cultivo nos campos agrícolas, né, brasileiros,
E em 94, 95, a gente fazia visitas, eu sou do Paraná, e a gente ia para Ponta Grossa para ver áreas, existem áreas lá que nunca foram revolvidas, e aí você vê grandes e espessas camadas de horizonte A com a incorporação de material orgânico. Então, é o berço da produção, sistema de produção em plantio direto, é o estado do Paraná, no plantio na palha, também dito, tá? Então, para tentar uma alternativa de cultivo, né, com inúmeras vantagens, para tentar melhorar a questão da produção agrícola brasileira. O sistema convencional, além dessa questão de você plantar numa grande área, né, que vocês vão ter com um solo com revolvimento ou sem revolvimento, existem também algumas categorias que a gente planta em sulco, né, em que você forma leiras às vezes um pouco mais, a distância, né, a largura dessas leiras são mais curtas e algumas distâncias são mais longas. E aí isso permite, ao invés de você espalhar um insumo na área total, você pode localizar isso nessas leiras, né, para cultivo de algumas espécies de plantas, gengibre, cana, né. Então, algumas culturas, o revolvimento do solo, ele está intimamente ligado ao tipo de cultura, por isso que a gente falou, agricultura ligada a relevo, ligada a tipo de planta, ligada à questão de ambiente, isso vai explicar o uso. Aqui, existem alguns sistemas que, ao invés de você revolver demais esse solo, você tenta economizar, reduzir o número de operações, e se reduz o número de operações, é menos gasto com diesel, menos gasto com trabalho, né, menos gasto com depreciação de equipamentos e dos tratores, e isso seria uma posição intermediária de revolvimento desse solo que vocês vão ter para uso na agricultura para esses diferentes grupos de plantas, que eu até falei um pouquinho dessas plantas que o agrônomo trabalha, né, que o agrônomo tem atribuição profissional. Então, o cultivo mínimo, ele visa essa redução de operações de revolvimento do solo. E aqui é a história da cobertura morta, né, plantio direto. Então, como eu falei para vocês, nos Estados Unidos foi quando surgiu, na década de 60, no Rio Grande do Sul e Paraná, na década de 70, né, tinham essa questão do plantio na palha. A grande chave, né, do uso do plantio direto é você ter uma espécie, uma gramínea, né, que geralmente ela tem uma taxa de decomposição, uma relação CM mais elevada, então, à medida que vai passando o tempo, ela fique mais tempo protegendo essa superfície do solo, que é o grande ponto, né, importante. E aqui, quando você tem uma plantadeira, né, ela cortou esse capim, né, que foi, ou ele foi derrubado, né, com rolo-faca, ou ele foi, né, derrubado com herbicida, que é uma outra forma, né, de uso. E essa questão do uso de herbicida no plantio direto, ela fomentou a indústria dessas máquinas agrícolas e também o uso de moléculas químicas para dessecar, né. E aí eu vou mais além com relação à soja transgênica, soja com resistência a RR, né, desculpa, a RR, que é o glifosato, e a LL, que é o glufosinolato, né, uma outra molécula de herbicida usada para tentar tanto controlar plantas daninhas, quanto fazer com que essa palhada fique na superfície. Lembrando que, se você comparar o clima da região sul, que não tem um período de seca, né, que sempre é um clima mesotérmico, que sempre tem chuvas torrenciais, quanto mais a água tiver na lavoura, mais fácil é a degradação dessa palhada. E quando você tem essas questões do ambiente, né, elas têm uma importância muito grande na decomposição, tá? E as premissas, né, do plantio direto é o não revolvimento, basicamente o não revolvimento do solo, a formação dessa palhada de diferentes formas, né, e aí em cima dessas diferentes espécies de capim, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e a questão da rotação de culturas, porque isso vai ter uma grande relação até mesmo com o controle, sempre se discute, né, mas professor, existe um resíduo cultural que você vai deixar na lavoura e isso pode favorecer a sobrevivência de patógenos necrotróficos, né,
Então, mas a grande questão é esse estímulo dessa diversidade biológica desse solo, de você tentar implementar a rotação de cultura, né, e evitar a questão do plantio direto, ou a monocultura no sistema de plantio direto, e isso vai fazer com que você tenha a possibilidade de ter micro-organismos que são favorecidos por essa palhada, em que eles possam estar agindo contra os patógenos que são produzidos. Né, tigueras, né, que ficam, às vezes quando você colhe, cai a semente, fica lá um resíduo do milho, de soja, nos períodos de entre-safra, isso também é um problema para a questão de sobrevivência de patógenos, tá? Então, mas o plantio direto, ele tem tem uma série de questões que envolvem vantagens e desvantagens, e essa questão que pode estar relacionada a um plantio direto mal manejado, talvez isso explique a questão de uma favorabilidade para a ocorrência de doenças e pragas nessas palhas, tá? Então, a cobertura morta, aqui eu tenho vários exemplos, né, na cultura de safrinha, onde avaliou-se, né, o rendimento da fitomassa, né, fitomassa é isso aqui, ó, né, da parte aérea que vocês vão ter para o sistema de plantio direto, de algumas culturas de safrinha, para depois de 98 dias aqui no estado de Iraí de Minas, em 1999, a quantidade de matéria seca produzida, né, e a quantidade de nitrogênio acumulado para essas plantas. Travou aí, gente? Aqui tá de boa. Tá. Às vezes a internet individual fica com problema, né? E aí, detalhe aqui, eu vou colocar o BRS, é uma cultivar que nós temos de aveia. Deixa eu ver aqui. BRS é um milheto, BRS 1501. Olha a quantidade que ele produziu de matéria seca. E aí, isso são os gráficos de barra, né? E agora essas linhas de pontos são qual é a planta que fixa mais nitrogênio, que acumula mais nitrogênio na lavoura. Aqui seria essa Irate 1, que é o sorgo, aqui, Irate 2, Irate 1, que é o sorgo Irati, que se destacou, ao mesmo tempo esse sorgo Irati também tem uma dupla aptidão, como uma planta para ser usada na safrinha, para você fixar nitrogênio dentro da área e também produzir palhada, né, na superfície. Então, existe também essa questão de uso, né, a gente está falando aqui de uma região, então existem plantas para aquelas condições edafoclimáticas que vão ter uma melhor performance de produção de matéria seca, aqui, matéria seca, melhores, e aqui as plantas que fixam nitrogênio, né, em maior concentração. E aí isso auxilia nesse processo de tomar a decisão. Eu falei da crotalária aqui, ó, ela produz muito pouca matéria seca. Mas se você tiver uma área com nematóide, talvez isso tenha um efeito, né, para controle do nematóide do cisto, por exemplo, tá? Então, vocês têm aqui espécies, então lembrando que coberturas mortas, geralmente elas estão em grupos de plantas que são gramíneas, e coberturas e adubos verdes são plantas que fixam nitrogênio. E aí algumas plantas podem ter a dupla aptidão, né, para fixar nitrogênio e fazer uma cobertura na superfície, uma cobertura morta para estabelecimento do plantio direto, tá? Então, aqui, para mostrar a questão dos efeitos por regiões, né, em Pelotas, Pato Branco, Campos Novos, né, do uso ou de leguminosas, que são as chamadas, né, adubos verdes, ou gramíneas usadas para cobertura morta. É claro que algumas, uma ou outra, pode ter dupla aptidão. Então, olhando aqui Pato Branco, você vê aqui a ervilhaca, né, uma planta que produz uma fitomassa, né, fitomassa seria essa camada que fica protegendo o solo de 8,2. E quando você vai para Campos Novos, essa mesma planta produziu uma fitomassa em toneladas por hectare em menor quantidade. Então, a questão regional, igual a história do zoneamento que existe de cultivares por região, você vai ter também para as espécies mais adaptadas para formar uma boa cobertura morta nesse sistema de plantio direto.
Aqui a questão da época de semeadura que vocês vão ter dessas plantas, né, que a gente tem de cobertura, as crotalárias, bambu, plantas de adubo verde, né, e aí vocês planta cedo e olha quanto, né, se você planta tarde, olha a quantidade de fitomassa produzida, então ela reduz muito, né, aqui ó, era 17, passou a crotalária junce de 17, quando você plantou 12 de novembro, aqui foi para 8, reduziu para 6. Então, a questão da obediência dos períodos, dos prazos de plantio, calendário de plantio, isso é um ponto importante em cima dessas coberturas. E aí, a questão da definição do ciclo, né, que você vai colocar nos períodos de safrinha, soja, né, soja de ciclo normal, e aí combinando, né, com quais culturas, soja de ciclo médio, soja de ciclo precoce, combinando com feijão, milho, sorgo na safrinha, em algumas regiões, milho normal com milheto, braquiária, aveia, né, o sorgo, milheto, aveia, né, na safra normal, a gente chama de safra de verão, combinando com algodão. Então, são combinações que a gente precisa ter essas informações técnicas para justamente também, né, pensar a forma de você manejar essa questão do uso do solo e a atribuição profissional desse processo do agrônomo para da melhor combinação de cultura para a realização do cultivo. E aqui, né, quando eu falo dessa cobertura morta, eu não estou me referindo só a soja, feijão, milho, plantas, né, esses cereais que nós temos, essas oleaginosas que nós temos cultivadas no Brasil. Aqui uma fruteira, né, o abacaxi com cobertura morta. Então, e aí eu falo com relação ao café, e aí eu desdobro com relação às olerícolas, as plantas, né, isso aqui tem um outro nome, pode ter um nome de mulching para olericultura, né, plantio em estufa, plantio em céu aberto de hortaliças, né, então são variações do uso do solo para as diferentes plantas, os espaçamentos, né, a densidade de plantas aqui é diferente, cada cultura vocês vão ter, né, uma densidade adequada para formar uma população de plantas. Aqui, né, quando eu falo de cobertura morta, é uma questão de paisagismo, de armazenagem, de proteção, né, de jardins, que vocês também utilizam alguns tipos, né, de coberturas mortas e que têm as suas funções aqui previamente atribuídas que vocês vão estudar nas múltiplas disciplinas futuras. Aqui, a questão da palha de arroz me chama muita atenção, porque a palha de arroz ela é repelente de pulgões, né? Então, a radiação bate na palha e o pulgão, ele afugenta, ele não vai para a cultura. Esse aqui é um morango, que pode também ter um mulching plástico, né? Ou, né, uma cobertura morta aqui com um resíduo de palha de arroz. Esse aqui é um túnel, né? Utilizado para evitar geada, né? Geralmente você cobre com plástico à noite, para que o orvalho não condense, né? Que isso que é a geada. Em muitas regiões que são frias, agora é o período de inverno, no sul do Brasil, ou regiões muito altas, né? Minas tem algumas regiões que vão ocorrer geadas em que nada mais é do que esse congelamento do orvalho sobre a superfície das folhas das plantas. O mulching, né, para várias hortaliças que nós temos aqui, associado com irrigação por inundação, a questão do uso desses resíduos que vocês têm, próximos, né, as cascas de folhas, né, com hortaliças, o resíduo plástico aqui para paisagismo, a palhada, né, que vocês podem ter adaptados não só para cultivo extensivo, aqui o mulching plástico com palhada, né, nos corredores de caminhamento. Então, era isso que eu queria falar para vocês, né, apontando sobre atribuição profissional. Então, eu falei para vocês sobre origem, né, do curso de agronomia, né, a imensa quantidade de leque de locais que vocês podem estar trabalhando, né, como agrônomos, e falei sobre a questão de pós-graduação, sobre a nomenclatura que a gente dá para a nossa profissão, né, como agrônomo, e eu espero que vocês tenham entendido e que isso faça cada um de vocês
refletirem para que caminhos querem seguir, e aproveitem, né, todas as oportunidades que, né, embora, né, a gente esteja num período de aulas, né, remoto, e que logo, logo a gente consiga, que vocês consigam ter aulas presenciais, que a gente possa estar trabalhando mais de perto, né, com a formação profissional de cada um de vocês, tá?